Olá, olá! Hoje a gente está falando da porção de Bealoterra e a gente vai se concentrar num dos episódios pouco conhecidos dessa porção, da Torá, eu diria, mas extremamente revelador do ponto de vista espiritual. É uma cena na Bíblia em que o povo de Israel começa a reclamar que quer carne. Eles estão no meio do deserto, com Moisés, e eles começam a reclamar que querem carne. E, num primeiro sentido, né, você diria que é um problema de gula. Alguns comentaristas falaram sobre isso. Mas quando você começa a ler com mais detalhe, né, do modo cabalístico, por exemplo, você vai ver que não é só um problema de dieta. A gente vai ver que ali a gente está tendo um retrato brutal da alma humana, né, e o que está acontecendo, como é que funciona a nossa dinâmica com os desejos. Então, vamos lembrar a cena, eu só peço desculpa de antemão, eu vou citar aqui os versículos mais ou menos de cabeça, não vou ler literalmente, tá? Então o povo começa a reclamar, né? E eles falam mais ou menos o seguinte: quem é que pode dar carne para nós? Porque agora nós estamos num estágio que a gente está lembrando do peixe que a gente comia no Egito. E eles falam assim: a gente comia esse peixe no Egito de graça. A gente também comia com pepino, com melão, com alho, com cebola, com umas coisas assim. E aí, logo depois, né, a frase deles é assim, mais ou menos: agora a nossa alma está seca, no sentido, antes no Egito estava tudo bem, agora no deserto a nossa alma está seca e não tem nada além do maná. E aí a coisa complica, né? Bom, então a primeira frase por si só já tem vários problemas, eu não vou me debruçar sobre ela, mas quem nos dará carne para comer? Eles estão vendo Deus dar tudo para eles, o tempo inteiro, né? Estão vendo Moisés ajudar, e eles falam quem vai dar carne. Aí eles falam assim: ó, no Egito a gente comia peixe de graça. Mentira, não era de graça, né? Pode ser de graça no sentido que eles não pagavam pelo peixe, mas era a custo de escravidão, né? E assim, os comentaristas notam que dificilmente um escravo ia comer peixe com todas as coisas que eles falam, com pepino, com alho, com cebola, né? Então eles estão viajando, literalmente. E aí, bom, a frase seca, né? Nossa alma está seca. Percebe que isso é o que chama atenção na Kabbalah, porque eles estão falando de alma. Eles não estão falando de corpo. Eles mesmos dizem: a nossa alma está seca. Eles estão sentindo que a alma deles está murcha. E aí, por que a alma deles está murcha? Agora a gente começa a entrar no sentido cabalístico, porque eles não estão tendo um prazer físico. Percebe? E a Kabbalah vai dizer que é aqui que a gente tem que aprender a lição. Por quê? De fato, nós vivemos num mundo onde as coisas físicas nos dão um prazer que não é só físico. Quando eu tenho prazeres físicos, isso influencia na minha alma. Eu posso ter prazeres que alguns chamam de mundanos, né? Mas eles não são sempre só mundanos, eles são espirituais também. Agora, no povo de Israel está acontecendo algo problemático, que eles estão tendo alguns tipos de prazer físico, que é o maná, por exemplo, estão tendo proteção, e isso não está refletindo no enchimento de alma que eles querem. Você poderia falar: tá, eles não estão tendo prazer físico da carne, mas estão com outras luzes, né? E aí o que está acontecendo? Bom, então vamos lá. Na Kabbalah, o maná que eles estavam recebendo não é só uma comida milagrosa. O Arizal, né, o Isaac Luria, explica que o maná vinha de um nível elevadíssimo do mundo. Tá? Ele vinha lá do mundo de Atzilut. Na verdade, é só de Atzilut, né, que é uma esfera ligada à nutrição. Então, ele vai dizer que o maná é uma luz espiritual pura que está vindo ao mundo em forma de comida, em forma de nutrição. Quem comia o maná, na verdade, estava se nutrindo de uma luz sagrada. Tá? Quase como, sei lá, sabe aquelas pessoas que a gente brinca que, eu vivo de luz? É basicamente isso, eles não precisavam comer nada físico, né? Eles estavam se alimentando dessa luz. Mas essa luz, é verdade, não dava prazer por paladar físico, necessariamente, né? Ela não se satisfazia uma parte do corpo que na Kabbalah se chama Nefesh Behemit, a alma animal, a alma instintiva. E é aí que está começando o conflito. Então, o povo estava sendo alimentado por algo divino, né? E do ponto de vista da alma, tudo ok, teoricamente, mas eles não conseguiam mais sentir prazer naquilo. E aí eles falam: nem a minha alma está recebendo essa satisfação. E aí, por que isso é grave? Não tanto isso, mas veja que eles falam o quê? Eu queria voltar para o Egito. Eu preferia voltar para o que representa uma consciência material, uma consciência densa, uma consciência corporal. Tá? Então, acho que isso fica mapeado. Se a gente avança na história, o que acontece? Vem um episódio ainda mais dramático. Deus atende o pedido do povo de Israel e manda uns passarinhos, né? A maioria das traduções acho que vai pôr como codornizes. E eles comem essas codornizes em excesso.
Aí sim a gente poderia dizer com gula, até se fartar. E a Torá vai dizer uma frase mais ou menos o seguinte: quando ainda tinha carne nos seus dentes, a ira de Deus se acendeu e muitos morreram. E o nome do local onde eles estão, muito interessante, né? Nomes sempre são muito reveladores na Kabbalah, é Kivrot HaTeavá. Seria túmulos do desejo, sepulturas do desejo. Bom, então o que está acontecendo aqui? O Rabbi Haim Vital, que é o aluno do Arizal, né? Ele comenta que essa é uma das expressões mais claras em toda a Torá do que se chama o fenômeno da quebra dos vasos na Kabbalah luriânica. O que é basicamente a quebra dos vasos? É quando a luz entra num recipiente que não tem a estrutura necessária para recebê-la. E aí esse vaso estoura, esse vaso quebra. E aqui foi isso que aconteceu. A carne, que está simbolizando o desejo desse povo, né, o desejo físico, como a gente falou, está sendo consumida sem limites, em excesso. E o povo não aguentou. E aí é a ira de Deus que acende e que começa a matança. Então o que aconteceu? Esse desejo que era, por si só, não tinha um problema, era um desejo, vamos dizer, legítimo, foi usado em excesso. Esse desejo virou em excesso. E esse excesso virou um colapso. Tá? Agora, pergunta, né, que alguns cabalistas fazem. Talvez a pergunta mais séria, como eu falei, por que alguém ia pedir para voltar para o Egito? Você pode entender o simbolismo do que está acontecendo aqui, mas fala, cara, chegar ao ponto de pedir para voltar ao Egito é muito louco, né? E a resposta, sempre muito interessante que a Kabbalah traz, é que, na verdade, o Egito ainda estava dentro deles, né? Então o Zohar tem essa metáfora bastante bonita, que o Egito, né, representa, a gente falou, a consciência de limitação, o mundo do corpo, de servidão aos instintos, né, quando eu sou escravo dos meus desejos. Muitas vezes o Zohar fala o quê? Não basta você sair do Egito, o Egito tem que sair de você. Então, mesmo tendo saído fisicamente do Egito, o povo de Israel ainda carregava o Egito dentro da alma, tá? E é isso que está acontecendo. Agora, vamos sair do episódio bíblico e trazer isso para nós, né? Porque, obviamente, esse episódio, como todos os outros bíblicos, nos fala diretamente. A pergunta que nós podemos colocar é assim: quantas vezes, por exemplo, a gente está num caminho, vamos chamar de espiritual, né? A gente está recebendo maná, a gente está estudando, a gente está orando, meditando, a gente está buscando elevar a consciência, a gente está fazendo tudo que conecta ali com a luz, como a gente fala na Kabbalah. Mas de repente, e ok acontecer isso, vem um desejo, vem uma carência, vem um impulso, tá? Até aqui tudo bem, veja, a Kabbalah vai falar, se você tem um desejo material, vá atender o seu desejo material. Só que o que acontece às vezes? Eu me esbaldo nesse desejo, né? Eu largo tudo que eu tinha para voltar a essa zona de conforto material, para ficar focado nesse desejo material. Aí é o problema, percebe? Então é que eu estava no espiritual, senti falta de algo físico, e em vez de ir lá satisfazer pontualmente o que eu queria, eu chutei o balde, como o pessoal fala. Meti o pé na jaca, né? Outra expressão que se fala. Então, aqui, claro, não é só a carne é um símbolo, tá? É qualquer forma de desejo mundano, tá? Inclusive os negativos, tá? Você pode pôr vícios, distrações, compulsões, mas também os que não são necessariamente negativos. Comida, bebida, ociosidade, né? Procrastinação, sei lá, qualquer coisa assim. Então é como se nesse momento, espiritualmente, a gente estivesse dizendo algo como assim: essa luz que eu estou ganhando não me basta, eu quero algo mais carnal, e eu quero me esbaldar nesse carnal. Tá? Então aqui entra uma chave da Kabbalah sobre a psicologia, vamos chamar assim, do desejo. A Kabbalah trata todo o desejo como uma espécie de recipiente, né, uma espécie de vaso. Mas ao mesmo tempo a Kabbalah fala que nem todo vaso está pronto para a luz que quer receber. Por isso que os desejos eles precisam ser na Kabbalah refinados, trabalhados, elevados. Tá? Não é eliminar desejos, eu sempre falo isso. Não é você sublimar desejos, não é você fingir que eles não existem, mas é você trabalhá-los para ver se você consegue receber a luz sem o vaso estourar. Então, quando você tem um desejo, basicamente a Kabbalah vai falar assim: pense se esse desejo é egóico ou se esse desejo está trabalhando para a tua alma. E são coisas totalmente diferentes. Então, de novo, o problema não é a carne na história. Não é você querer carne enquanto você tem maná. Tá tudo bem. Tá? É você ficar desesperado pela carne. É talvez o clamor pela carne, é a carência, é a fome desgovernada. É quando você, por causa da carne, começa a virar quase um herege, percebe? Que você fala assim: quem vai dar carne para nós? O Egito era muito melhor.
E aí você começa a falar asneiras por causa do seu desejo de carne. Né? É como se você saísse de si, você para de pensar por si próprio. Tá? Então quando você está buscando um desejo físico, nada errado. Agora, se esse desejo físico te transforma, te deixa burro, digamos assim, aí você está cavando a sua própria sepultura espiritual, o nome do local, né? A sepultura dos desejos. Então a ideia é, como eu falei, não é ascese, né? Não é ser ascético. A Kabbalah não é daquela que diz para rejeitar o corpo. Tá? O ensinamento é, eu quero integrar. Eu quero ter esses desejos físicos e elevá-los, usando o prazer como uma ponte para algo maior e não como um fim. Então, por exemplo, eu transformo um alimento em algo mais, eu transformo o sexo numa união divina, eu transformo os desejos por trabalho, por dinheiro, em um jeito de ajudar o mundo. Eu integro valores, né? Não excluo esses valores. Então, eu continuo querendo carne, só que agora sem esquecer que eu tenho alma, né? Eu penso assim, como é que essa carne também vai poder satisfazer a minha alma? Como é que eu posso comer essa carne com consciência? Né? Como é que eu posso me envolver com os desejos do mundo com consciência? Então esse é o desafio de Bealoterra, né? Quando o desejo grita dentro de você, como é que você responde a ele? Você faz isso de uma maneira consciente, calma, tranquila, vai lá e sacia, ou você, né, fica louco? Em termos cabalísticos você usa a tua nefesh behemit, a tua nefesh animal, nefesh instintiva, tua alma instintiva, ou a nefesh elokit, a alma divina, que lembra que tem um maná também, né? E todo dia eu diria que a gente é colocado nesse tipo de encruzilhada espiritual, né? Entre o prazer físico que nos distancia ou o prazer físico que transforma esse prazer num canal de luz. Acho que com essa reflexão a gente tem bastante para pensar aí durante a semana. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.